Hoje a reflexão será conduzida por mim, Roberto Rizzuti, junto com minha amiga Jéssica Novak, uma entusiasta dos estudos bíblicos, apaixonada por aprender e refletir o Evangelho no nosso dia a dia. Fique com a gente, comente e compartilhe esta palavra. Reflexão sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Regras religiosas antigas proibiam colher trigo aos sábados, mas e se eu dissesse que essa restrição aparentemente simples desencadeou uma das discussões mais profundas sobre compaixão versus autoridade na história? Hum, isso me faz pensar em como as regras podem às vezes se tornar mais importantes que seu propósito original. É fascinante como um evento tão simples pode nos ensinar tanto. Bem, vamos examinar o que aconteceu. Jesus e seus discípulos estavam atravessando um campo de trigo em um sábado, um dia sagrado de descanso na tradição judaica, quando os discípulos, sentindo fome, começaram a colher algumas espigas. E isso causou uma enorme controvérsia, não é? Os fariseus, que eram os guardiões da lei religiosa, ficaram escandalizados com essa simples ação. Exatamente. E sabe o que é mais interessante? Estudos históricos mostram que os fariseus haviam criado cerca de 39 categorias diferentes de trabalho proibido no sábado. A simples ação de colher grãos violava várias delas, né? Nossa, isso me lembra um estudo recente sobre burocracia moderna, que mostrou que excesso de regras pode reduzir a produtividade em até 30% nas organizações. E veja como Jesus respondeu à acusação. Ele não atacou diretamente as regras, mas usou um exemplo histórico brilhante. A história do rei Davi comendo os pães sagrados do templo quando estava com fome. Então ele estava essencialmente criando um precedente legal, usando um caso histórico respeitado? Precisamente. E mais que isso, estudos rabínicos da época mostram que havia um princípio chamado Pikuach Nefesh, que permitia quebrar o sabá para salvar uma vida. Jesus estava expandindo esse conceito para incluir necessidades humanas básicas. Hum, isso me faz pensar em como aplicamos esse princípio hoje. Por exemplo, um estudo recente mostrou que 67% das organizações que permitem flexibilidade em suas políticas têm maior satisfação dos funcionários. E não para por aí. Quando Jesus declara que é Senhor do sábado, ele está fazendo uma afirmação revolucionária sobre a autoridade religiosa. Na época, apenas o sinédrio tinha autoridade para interpretar a lei dessa forma. Bem, isso deve ter causado um tremendo impacto na estrutura religiosa estabelecida. Com certeza, registros históricos mostram que essa declaração foi um dos pontos de maior tensão entre Jesus e as autoridades religiosas. Era praticamente uma declaração de guerra ao status quo. E como você acha que podemos aplicar esses princípios em nossa sociedade atual? Bem, estudos em ética organizacional mostram que empresas que conseguem equilibrar regras claras com flexibilidade compassiva têm 40% menos conflitos internos e maior retenção de talentos. Isso me lembra um caso recente, em que um hospital mudou suas políticas de visitas durante a pandemia, para permitir que familiares ficassem com pacientes terminais, mesmo contra os protocolos padrão. E sabe o que é mais interessante? Dados mostraram que essa flexibilização controlada não aumentou as taxas de infecção, mas melhorou significativamente os resultados psicológicos, tanto para pacientes quanto para familiares. Então estamos falando de encontrar um equilíbrio entre ordem e compaixão? Exatamente. E pesquisas em neurociência social mostram que nosso cérebro realmente processa dilemas morais de forma diferente quando envolvem regras abstratas versus necessidades humanas concretas. Fascinante como uma história antiga sobre colher trigo pode nos ensinar tanto sobre tomada de decisões éticas modernas. E o mais surpreendente é que estudos antropológicos mostram padrões similares de tensão entre regras e compaixão em praticamente todas as culturas humanas. Então, talvez a verdadeira sabedoria esteja em saber quando e como fazer exceções às regras?
Precisamente. E para concluir, acho que a mensagem principal aqui é que regras são importantes, mas devem sempre servir ao bem-estar humano, não o contrário. Muito obrigada por essa discussão tão rica. Realmente nos faz repensar como equilibramos regras e compaixão em nossas próprias vidas. E com isso, encerramos por hoje, lembrando que às vezes a maior sabedoria está em saber quando ser flexível, mesmo com as regras mais sagradas. Que a paz de Cristo esteja convosco. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo. Ligado em Cristo somos.